Paz, meus queridos, paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para uma palavra de Deus. Sou pastor Jesus, da Assembleia de Deus Apacentar de Bagé. Fui chamado há algum tempo atrás, como eu já falei em outro vídeo, quando era empresário, já estava indo para a segunda panificadora, quando Deus me chamou para, que nem fez com Pedro. Pedro, você era pescador de peixe, agora vai ser pescador de homens. Fazia pães, aí Deus achou que eu devia de dar alimento do céu para o povo. Mas em 2017, amados, 2017, eu gravei um vídeo, 2017, e em alguns lugares aonde eu fui, eu falei o que Deus falou comigo na madrugada. Eu fiquei surpreso ao Deus falar isso. E hoje eu vejo que realmente esse vírus, essa pandemia que está aí, e que não vai passar tão rápido isso não somente veio para mexer com o mundo, mas veio para mexer com a igreja. A igreja de Jesus, lembramos ali que uma certa feita Jesus mandou os discípulos que eles fossem para pregar o evangelho, que não levassem nada pelo caminho, né? Não levassem prata, não levassem ouro, não levassem segunda túnica, né? Então, o Senhor também falou para os discípulos que eles deviam de fazer a obra. Em outras palavras, não deviam de cobrar nada. Ele disse: o que vocês receberam de graça vocês devem de dar. Eu acredito que a obra de Deus, o Senhor, Ele respalda o homem de Deus. Mas hoje está um absurdo o que está acontecendo, um absurdo. Mas em 2017 de madrugada, tipo 3 horas da madrugada, Deus me fala claramente, diz assim: fale ao meu povo, fale à minha igreja, o evangelho milionário vai acabar. Aí eu não entendi, sabe? Não entendi. O evangelho milionário vai acabar. Aí eu, na oração, digo: Senhor, eu quero uma explicação. Me explica melhor, quero entender melhor. Ele diz assim: o evangelho milionário vai acabar. Esses cantores que cantam e que levam o louvor cantado, eles hoje têm, porque eles cobram um absurdo. E muitos deles vão ficar pobres, vão perder tudo que eles têm. Os pregadores que levam a mensagem e que cobram um absurdo da minha igreja, eles vão ficar pobres. Eles vão ficar tão pobres, que eles vão precisar de ajuda. Bom, e eu comecei a falar isso. E numa igreja ao qual eu fui, eu falei, e aquela mensagem parece que caiu tipo uma bomba, sabe? Eu notei que o pastor daquela igreja não gostou, mas eu continuei falando. Exatamente. Amados, a igreja do Senhor, ela aqui na terra não tem dono. Nós somos apenas mordomos da igreja, que o Senhor escolheu. O Senhor nos colocou à frente do povo para cuidar do rebanho. Mas muitos têm extorquido o evangelho. Pessoas têm ficado milionárias. De que forma? Trabalhando? Dando duro? Não. É às custas do povo, à custa do irmãozinho que trabalha de sol a sol, às custas
daquele irmão que levanta altas horas da madrugada e volta tardíssimo à noite para sua casa. Então, essas coisas que eu fico me perguntando. Homens que vivem na mordomia, milionários. Não sou contra a pessoa ter um carro, uma casa, não, mas não é carro, são carrões. Não é uma casa que eles têm, eles não se conformam em ter uma casa, é mansões. Eles cobiçam tanto as coisas deste mundo, eles cobiçam tanto as coisas dos ricos, que eles desejam ser igual aos ricos. E o Senhor mesmo disse: não cobiceis as coisas deste mundo, não cobiceis as coisas dos ímpios, não cobiceis as coisas dos homens que são ímpios, pois nós fazemos isso, nós cobiçamos e queremos ter as mesmas coisas que eles. E através da igreja de Cristo, estes homens têm adquirido riquezas, têm adquirido muitas coisas, têm ficado milionário, enquanto, porque nós não podemos fazer nada, apenas a gente fala. E você pode até dizer, você pode até criticar: pastor, o senhor não deveria estar pregando o que está falando. Não, isso fala quem tem problema no cartório, porque a pessoa que tem pecado, ela vai dizer isso. A pessoa que tem adultério, ela vai dizer assim: ah, mas você, por que prega contra o adultério? A pessoa que tem adultério, ela não quer ouvir o pecado, ela não quer ouvir que fale contra o pecado de adultério. Quem está em fornicação, ela não quer que pregue contra a fornicação. Quem está assaltando a igreja não quer que fale contra que está assaltando a igreja. Quem está roubando a igreja, ele não quer ouvir que está roubando a igreja, porque a palavra dói. Então Deus manda esta pandemia para o mundo para ajustar a igreja. E o Senhor me disse que Ele ia limpar os altares. O Senhor disse assim: eu vou limpar os altares da igreja, eu vou tirar o podre que está dentro da igreja, eu vou tirar o podre que está em cima do meu altar. Irmãos, é sério isso. Olha, não é coisa inventada por mim. Longe esteja eu de inventar alguma coisa, sabe por quê? Porque naquele dia o Senhor diz: ai daquele que diz que o Senhor disse e o Senhor não falou nada. Eu tenho muito temor disso. Eu só abro a boca para dizer aquilo que o Senhor dizer, e se Ele não falou, eu não falo nada, eu fico de boca fechada, porque há de mim se eu inventar alguma coisa, como muitos têm por aí inventado, e muitos estão inventando isso para ficar rico às custas do povo, dizendo: Deus mandou dizer isso, Deus mandou falar aquilo, e Deus não mandou falar coisa nenhuma. Então muitos irmãos, eu sou indignado com isso, porque eu já fui missionário, eu já participei de missões, no campo de missão, no campo missionário, eu vi missionário passar fome, eu vi filhos de missionário passar fome, eu vi esposa de missionários passarem fome, e isso me causou muita revolta no tempo que eu pregava e que era itinerante no campo de missão. Eu disse que o dia que tivesse uma igreja, que Deus me desse uma igreja, eu não ia ser assim, de maneira alguma. Eu não procuro riqueza e não procuro fama e não procuro as coisas deste mundo, eu procuro fazer a vontade do Senhor. Mas sabe quem é o maior culpado desses caras estarem assim, com essa pompa, tudo? É o povo. É o povo. É o povo que dá os dízimos, é o povo que dá oferta para esses caras. Se o povo pensasse, se a igreja pensasse e dissesse assim: não, para aí, o pastor não investe em almas, o pastor não faz isso, o pastor, os irmãos aqui na igreja estão passando fome, ele não compra uma cesta básica para dar para um pobre, para um necessitado. Então pega, irmão, o teu dízimo, a tua oferta e manda para o campo de missão, manda para alguém, manda para quem necessita mesmo, manda para quem precisa. Tem igrejas por aí que são
igrejas que não precisam, que o líder já não precisa mais, ele está tão rico que ele não sabe mais onde colocar dinheiro. E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês, isso que está acontecendo, e eu quero que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo eu quero que você compartilhe, não para que eu seja famoso, para que eu vá, tal, não. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para que chegue a muitos lugares, a muitos líderes também. Eu vou dizer uma coisa muito séria aqui. A espada do Senhor na igreja ainda é somente a ponta. O Senhor diz assim para mim, ainda é somente a ponta da minha espada que está tocando a igreja. Muitos serão sepultados. Você acha que passou a pandemia? Você acha, muitos estão dizendo que a China que inventou o vírus, que a China fez isso, não é a China, irmãos, isso é a pura mão de Deus. Deus usou alguém, é óbvio, Deus usou alguém, Deus usou alguém para fazer isso aí. Então, isso que está aí é a mão de Deus, parou tudo, parou a igreja, parou o mundo, parou tudo, e se prepare, porque o que está vindo aí em 2021, eu quero dizer para você, não é 2, 3 vezes, é 10 vezes pior do que isso que aconteceu aí. A igreja de Jesus precisa voltar para mãos de homens amantes da fé, de homens que amem ao povo de Deus, de homens que se preocupem pelas ovelhas e não se preocupem por eles mesmos, homens que olhem, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, me amas? Sim, Senhor, te amo, então apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo, apacenta minhas ovelhas. Jesus pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, tu sabes. Então, Pedro, apacenta meus cordeiros. Então, amados, o Senhor não disse apacenta meus líderes, o Senhor estava preocupado em que Pedro apacentasse o seu rebanho. Então tem uma coisa aí, abra o olho, você pode até fazer o que você quiser, você pode ficar rico, você pode ficar milionário, você pode fazer o que quiser nesta terra, mas um dia você vai ter que chegar diante do tribunal de Deus e dar conta, e só que não vai ser no tribunal de Deus, o tribunal de Deus vai ser quando tudo acabar e você vai ter que chegar lá, mas antes de sair desta terra, você vai ter que dar conta pelas almas que você jogou fora, pelas coisas que você deixou de fazer, pela sua ganância, pela sua arrogância, pelo roubo exagerado que você fez da igreja, ganhando salários gigantescos e deixando o povo de Deus, o rebanho de Deus vivendo na miséria, pessoas que não tinham comida na mesa para comer, pessoas até mesmo sem casa para morar, pessoas vivendo até mesmo debaixo de lona ou debaixo de ponte e mantendo-se fiel a Deus, dando dízimo para você viver no luxo. Deus vai pegar você na curva. Isso é bem claro. Isso é bem claro. Naquele dia, meu amigo, naquele dia você vai dizer: Senhor, Senhor, fizemos isto em teu nome, fizemos aquilo. O Senhor vai dizer: sim, você fez tudo isso, mas apartai-vos de mim, malditos. Eu vou dizer uma coisa que não está na Bíblia, eu vou acrescentar um pouquinho. O Senhor vai dizer: maldito, tiveste oportunidade de alimentar meu povo, as minhas ovelhas, e não alimentaste. Maldito, tivestes recursos de fazer uma casa para um filho meu, para uma filha minha, e não fizeste. Maldito, quantas vezes tivestes roupa no teu guarda-roupa, e os meus filhos, as minhas ovelhas, passavam frio.
maldito, quantas vezes entrastes nas lojas, comprastes o melhor cobertor para te tapar, enquanto meus filhos passavam frio, noite tras noite, sem ter um cobertor bom para se tapar. Irmãos, naquele dia, Jesus vai dizer: maldito, te servias da melhor comida na tua mesa, enquanto meus filhos, o meu rebanho, colocava o prato na mesa e somente orava. E enquanto vinham para ti e tu dizia: Deus proverá, tu tendo todas a providência em tuas mãos. Maldito, quando vinham e pediam para ti uma ajuda e tu fechavas a mão. Irmãos, Jesus vai pedir conta desta igreja que se afastou do amor. Você pensa que hoje o que está acontecendo para esse monte de heresia, esse monte de coisa, flor ungida, água ungida, beijo ungido, tudo isso aí, você acha que Jesus está dando bola para isso aí? Não, Jesus o que quer é que a sua igreja volte ao primeiro amor. E sabe quem é que levou a igreja para fora disto? Os líderes. Mas irmãos, uma coisa eu tenho para dizer para você. Lembra quando Elias falou para Deus: Senhor, sou eu, só restei eu de profeta, agora Jezabel quer me matar. Não, para aí, Elias, eu reservei 7.000 profetas. É a mesma coisa, ainda tem remanescentes nesta terra, ainda tem homens e mulheres de Deus que amam a obra. Você não vê eles na TV, você não vê eles na rádio porque eles não têm condições, vocês não vê eles nos outdoors, nas entradas da cidade porque eles não têm recurso. Eles estão lá, em uma peça, em um chalé de madeira, pregando o evangelho, estão lá, em uma casa alugada, em um salãozinho pequeno alugado, porque eles não têm recurso, mas são remanescentes, vivem pela fé, acreditam naquilo que eles pregam. Eles não pregam para ficarem ricos. É como disse Paulo: fiz-me, olha o que disse Paulo, fiz-me pobre, fiz-me miserável, para fazer a muitos ricos. É isso que o homem de Deus, o pregador, o líder tem que ser, é ser pobre para deixar muitos ricos na fé, no evangelho, é repartir, é o que está em Atos 2,42, é trazerem as ofertas e os dízimos, você pegar uma parte para você e a sua família. Deus não está dizendo que você não faça isso, mas repartir com a igreja, ver quantos irmãos tem na igreja que são necessitados e que precisam, e repartir. É o que os discípulos faziam, repartiam unanimemente o pão, e não tinham falta de nada, e ainda o povo que estava de fora se agradava de ver aquilo. Mas hoje, o que o povo fala de nós de fora? O que o povo está dizendo de nós? Ladrões, assaltadores. É isso que o povo fala de nós, e é verdade. Eu não tiro a razão do povo que está de fora. Quando eles chamam os pastores de ladrão, eles estão com toda a razão, porque são ladrão, são mercenários, é verdade, são sanguinários, são extorquidores da palavra, estão pregando o evangelho, estão pregando a Bíblia por ganância, não pregam por amor. Então, amados, fique com esta palavra. Você que é membro, saia desses lugares, que o Espírito Santo já não está mais. Você acha que o Espírito Santo habita nesses lugares de pompa? O Espírito Santo habita nos lugares humildes, aonde o Espírito Santo habita, aonde a liberdade que dão para ele e fazem a sua vontade. Procura um lugar
aonde o Espírito Santo está, aonde o líder tem ligação com o céu. Porque quando o líder tem ligação com o céu, ele tem ligação com Jesus. E o que Jesus fez quando aquela multidão seguia ele? Senta aí, mandou os discípulos sentarem, sentem aí, agora dei-lhe vocês de comer, traz aqui os peixes e os pães, multiplicou e o que fez? Mandou eles com fome para trás? Não, multiplicou e sobrou quanto? Sobrou 12 cestos. O líder é esse. Jesus não vai deixar faltar nada. A igreja é rica. Que Deus te abençoe. Aprenda esta lição. Saiba colocar o seu valor, o que Deus te dá na tua mão, saiba colocar aonde Deus está abençoando. Aprenda esta lição. Não dê para estes marajá do Evangelho, porque só tem marajá hoje. E o Senhor disse que vai limpar os altares. Em 2017 o Senhor falou isso. E você viu o que essa pandemia fez? E vai fazer muito mais ainda, né? Vai fazer muito mais. O Senhor disse ainda por estes dias, é apenas a ponta da espada que está passando pela igreja. Se não se arrependerem, muitos deles vão descer a cova. Aqueles que não davam nada por eles, chinelinho de dedo, aqueles que jogavam para o lado, é esses que Deus vai levantar. Esse é o tempo de Deus levantar aqueles que não eram nada para ser, para a glória do santo nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe para que Deus abençoe muitos lares, em nome de Jesus.